A OTAN está mobilizando urgentemente centenas de drones de ataque na fronteira com a Rússia e a Bielorrússia. E o presidente americano Donald Trump submeteu os aliados da OTAN a um verdadeiro teste de lealdade pessoal a ele. A OTAN decidiu reforçar radicalmente o flanco leste com uma rede de milhares de drones, sensores e satélites, todos integrados por inteligência artificial. E essa rede vai monitorar ameaças ao longo de toda a fronteira da aliança com a Rússia e a Bielorrússia, desde o norte da Finlândia até o Mar Negro. E nesse contexto, ficou claro que Washington enviou um questionário aos aliados da OTAN que na prática verifica cada país quanto ao grau de lealdade pessoal a Donald Trump, com perguntas diretas sobre iniciativas no Oriente Médio e no Hemisfério Ocidental. Ou seja, ou os aliados serão leais pessoalmente a Donald Trump, ou os Estados Unidos da América imediatamente retirarão suas tropas do país e se recusarão a proteger o aliado da aliança. Em geral, vamos analisar as duas histórias, porque elas formam um quadro bastante preocupante da Aliança do Atlântico Norte, que ao mesmo tempo se prepara para uma guerra com a Rússia e ao mesmo tempo está se desfazendo por dentro por causa da posição de um presidente americano. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, vou pedir a vocês, se quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, vocês podem fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou usando a função de patrocínio no YouTube. Abaixo deste vídeo, clique no botão patrocinar, escolha a opção que for mais conveniente para você, eu ficarei grato por qualquer apoio. E não se esqueça de se inscrever neste canal do YouTube. Então, vamos começar com os drones da Aliança do Atlântico Norte. A Aliança da OTAN está atualmente estudando o uso de drones com suporte de inteligência artificial como parte de uma iniciativa de dissuasão no flanco leste. O sistema deve detectar violações das fronteiras dos países da Aliança por parte da Rússia e da Bielorrússia e se tornar a primeira linha de defesa. Os dados de diferentes fontes serão integrados. Por exemplo, quando um drone detectar o inimigo, a inteligência artificial poderá comparar as informações com imagens de satélite, dados de sensores e radares e, em questão de segundos, repassar essas informações aos aliados da OTAN. E os comandantes poderão imediatamente escolher as forças para responder, ou seja, acionar a aviação, acionar a defesa aérea e, em geral, decidir quais forças podem ser empregadas. Na própria OTAN, esse conceito é chamado de Kill Web, ou seja, rede de destruição. Ela prevê a transmissão de dados diretamente aos operadores. Pulando essa longa cadeia da linha de frente até o comando, onde analisam e depois enviam novamente a tarefa para execução na linha de frente, ou seja, esse caminho é encurtado. Antes, a informação passava por vários intermediários, mas hoje ela pode ir diretamente de um sensor, de um drone, para o sistema de resposta. E o que você acha? De quem a OTAN pegou essa ideia? Isso mesmo, das Forças Armadas da Ucrânia. A plataforma está sendo criada em Wiesbaden, na Alemanha, com a participação de militares dos Estados Unidos, Canadá, Lituânia, Polônia, Alemanha e outros países, com a consultoria da Ucrânia. E esse sistema deve conectar os sistemas de comando dos aliados e garantir a troca de dados em tempo real. Na Ucrânia, existe um sistema assim chamado Delta, ou seja, em caso de ataque da Rússia a qualquer país da OTAN, a informação sobre o ataque aparece imediatamente. Ela será enviada para Wiesbaden e as ações de resposta podem ser tomadas em, no máximo, 5 minutos. Mais um detalhe, o major do Exército dos Estados Unidos, Ben Schiff, contou que o sistema deve automatizar principalmente as partes mais entediantes do voo. Bem, por exemplo, o controle manual prolongado do drone, quando ele fica pairando sobre o campo de batalha em busca de alvos. Agora, isso será feito por inteligência artificial, e lá em Wiesbaden já estão usando impressão 3D para desenvolver drones. E segundo Schiff, novas peças podem ser fabricadas e testadas no mesmo dia, enquanto antes o desenvolvimento e os testes levavam meses. Novamente, quero destacar que na Ucrânia isso já é praticado há bastante tempo, e não há nada de novo para os ucranianos nisso. Mas para a OTAN, para os membros da OTAN, é como se estivessem descobrindo a América. Dizem, vocês conseguem imaginar? O drone pode ser impresso no mesmo dia e imediatamente testado. Não é necessário passar por toda essa cadeia burocrática.
Em resumo, se a OTAN implementar essa estratégia, Vladimir Putin terá cada vez menos chances de realizar uma provocação militar contra a OTAN. Mas o problema é que, embora externamente a OTAN pareça ser uma força que finalmente reage de forma proativa às ameaças, internamente as coisas estão longe de ser tão tranquilas. Washington, que atualmente está revisando suas próprias tropas na Europa, enviou um questionário aos aliados da OTAN, ao qual a Bloomberg teve acesso. E a publicação escreve que, no documento, são feitas perguntas como: o país expressou publicamente apoio à política externa dos Estados Unidos da América e quais restrições ela impôs ao uso de suas bases militares pelas tropas americanas durante a guerra com o Irã. Com a ajuda do questionário, Washington também tenta avaliar se os países estão gastando recursos especificamente na compra junto a fornecedores de defesa dos Estados Unidos. Eles se manifestaram publicamente contra regulamentos que dificultam a assinatura de contratos especificamente com empresas americanas? E, se não, estão dispostos a fazer isso? E por fim, Washington tenta descobrir se o país demonstrou compatibilidade com a abordagem que o ministro da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, formulou ainda em maio. Como ele disse, abre aspas, de forma forte, clara e silenciosa. Lembro que, na Cúpula Asiática de Segurança, o diálogo de Shangri-La, Pete Hegseth disse na época que os Estados Unidos abordam a questão do equilíbrio militar, abre aspas, a partir da posição não de uma confrontação desnecessária, mas de uma força ponderada e refletida. Nossa posição é forte, silenciosa e clara. Clara em relação às nossas intenções, prioridades e à capacidade de alcançar os objetivos da administração Trump. O contexto dessa pesquisa de Washington é totalmente direto. Neste verão, lembro que Pete Hegseth anunciou que os Estados Unidos fariam uma revisão para determinar quantas e quais tropas deveriam permanecer na Europa. Ela deve ser concluída já em dezembro. Os países da OTAN estão se preparando para uma redução significativa do apoio americano, desde o número de tropas estacionadas na Europa até os recursos militares que os Estados Unidos poderiam disponibilizar para a aliança em caso de ataque. E é aqui que surge uma informação concreta importante. Washington já demonstrou claramente como exatamente vincula lealdade política à ajuda militar. Lembro que, em 3 de maio deste ano, o Pentágono anunciou a retirada de 5.000 militares americanos da Alemanha. Trata-se da Brigada Stryker dos campos de treinamento de Grafenwöhr e Vilseck. O motivo oficial para a retirada das tropas americanas foi a retórica inadequada e inútil da Alemanha em meio às divergências sobre a guerra com o Irã. Ou seja, estão dizendo claramente: ouçam, lá foram contra a vontade do Trump, vamos retirar as tropas, é isso. É isso. Naquela época, o Trump pessoalmente ameaçou, cito, vamos reduzir significativamente mais do que 5.000 soldados, acrescentando a ameaça de aumentar as tarifas sobre os carros europeus para 25% e revisar a presença militar na Itália e na Espanha. Além disso, os americanos se recusaram a instalar mísseis de cruzeiro Tomahawk na Alemanha. Essa recusa foi explicada pelo receio de que a Rússia interpretasse o seu posicionamento como uma escalada. Ao mesmo tempo, a lógica de punição e recompensa também se encaixa aqui. Um exemplo claro: Donald Trump prometeu enviar tropas adicionais para a Polônia, preferindo-se diretamente à eleição do nacionalista Karol Nawrocki como presidente da Polônia. Ah, eu gosto desse presidente, então vamos aumentar as tropas lá. Embora... Vale ressaltar que até agora Trump não enviou tropas para a Polônia. Bem, isso é só um comentário à parte. A reação dos países europeus ao próprio questionário foi previsivelmente dura. Os países europeus que receberam o questionário se recusaram a responder às perguntas, considerando o documento uma tentativa de forçá-los a adotar uma determinada posição ideológica em troca de proteção dos Estados Unidos. Particularmente revelador é o item do questionário sobre o apoio público à política externa dos Estados Unidos. Ele solicita diretamente a opinião dos países sobre todas as iniciativas de Donald Trump, tanto no Oriente Médio quanto no hemisfério ocidental. E em ambos esses casos, tanto na captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro, quanto no início das ações militares contra o Irã em fevereiro deste ano, Trump agiu absolutamente sem informar previamente os aliados da OTAN. E no segundo caso, no caso da guerra com o Irã, alguns países chegaram, lembro, a impor restrições totais ou parciais
ao uso de suas bases por aviões americanos para operações contra o Irã. E é exatamente por isso que no documento se pergunta diretamente se o país impôs tal proibição e se está disposto a enfraquecer ou cancelar essas restrições em troca de algum benefício de Donald Trump. No final das contas, por um lado, a OTAN está construindo um sistema tecnológico para conter a Rússia. É uma rede de milhares de drones, sensores, radares, satélites com resposta em 5 minutos ao longo de toda a fronteira leste. Lá, desde a Finlândia até o Mar Negro, com a participação de vários aliados ao mesmo tempo. Por outro lado, a mesma aliança que deveria proteger todos esses aliados, ao mesmo tempo apresenta a eles uma conta pessoal pela lealdade política a um presidente específico. Até mesmo chegando à pergunta direta se o próprio país apoiou as operações militares de Trump no Oriente Médio e no Hemisfério Ocidental. Acaba sendo uma aliança que, tecnicamente, está se preparando para enfrentar uma ameaça do leste em 5 minutos, mas politicamente pode começar a se desintegrar por dentro já agora. Porque, vamos ser sinceros, a lealdade a uma pessoa e não aos compromissos comuns da Aliança do Atlântico Norte acaba se tornando uma moeda pela qual se paga com tropas e armamentos reais. Donald Trump diz: "Eu não ligo para o Estatuto da OTAN." Sim, existem algumas obrigações claramente definidas nesse Estatuto da OTAN, mas não, agora a principal moeda é a lealdade ao presidente americano. Bem, me parece que a administração do Donald Trump acabou exagerando um pouco. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.